Podblé, o podcast do Candomblé. E hoje o entrevistado da gente é um rei africano, que chegou no Brasil há mais de 30 anos, ou quase 30 anos. Quem é de tradição iorubá, quem é do culto de Ifá, quem é de Xexelabá, Efim, Bilé Orixá, ou o próprio Candomblé, conhece essa pessoa. Muita gente chama de Babadim, conheceu dessa forma. Hoje é rei, ele era príncipe. Cabieci, Arderomu, Ardekunle, algum de mim. Aburabuie, babá. O Guatou, que Ormelaifá, abençoe todos nós aqui. Um prazer estar com você nessa nossa entrevista e estou mandando um grande abraço para todo mundo que está assistindo. Babá, Obá, eu chamo o senhor de rei, porque esse é o seu oiê. Há o podcast aqui do Podblé, patrocinado pela Onira Calçados. O senhor está calçando a Onira aí? Lógico. Ganhou um presente? Gostou, Obá? Demais. É confortável? Fica com loja encantado. É um sapato digno de rei? Lógico. Coisa boa, né? Dá para sentir. E pilão de ouro, que o senhor está aqui na loja. Gostou da loja? Amei. Desde o tempo que eu entrei na loja, a loja é fantástico, e loja é aconchegante, e gostei porque não existe aquele religião que você é, que você não vai encontrar aquele que você quer na loja. Temos mais 2 patrocinadores também que são lojistas, viu? Que é o Dr. Zé Plinto, a loja em Osasco, que cresce assim, de forma que todo mundo está encantado, só tem que ir lá porque são produtos de ótima qualidade. A Eleaxé, as velas Invicta, e vou repetir mais uma vez porque eu sou fã desse sapato, que é a Onira Calçados. Inclusive, eu vou até juntar dinheiro para comprar um, porque não é qualquer um que pode usar a Onira Calçados, só calça o pé das pessoas mais importantes do Brasil, os grandes sacerdotes. Babadime, essa entrevista é para falar de um monte de coisa que todo mundo quer saber. Mas todo mundo já sabe quem é o senhor no que diz respeito ao culto de orixá. Mas a gente quer saber do trabalho do Centro Cultural Africano, quer saber do trabalho da loja, do cabelo da mulher, quer saber do filho que canta rap, dessa questão de já ser quase afro-brasileiro. Quer dizer que o senhor já não é mais só africano, já se envolveu com o povo, conhece o povo brasileiro, lançou faz pouco tempo agora um livro da perca da identidade, né? Isso. Esse livro eu li já e o senhor fez uma dedicatória para mim, mandou lá pela Iá Rosângela, e eu gostei demais disso. Diz para mim, babá, como é que é o africano viver aqui no país, um africano que traz a sua cultura pura, que nem o senhor, né? Traz o culto xexê, da tradicional, na veia e na sua vida. Chega aqui no Brasil, vê toda essa releitura da religião de matriz africana, né, que foi reinventada em cada partinha desse Brasil, de muitos Brasis. Né? No Sul a gente tem uma reinvenção, no Sudeste tem outra, no Nordeste tem outra. E o senhor, eu sinto que o senhor lida com isso com uma tranquilidade, com apego, com abraço às religiões afro-brasileiras. Como é que é isso, babá? Mais uma vez, quero mandar aquele forte abraço para todo que está assistindo nós, aquele que adora a cultura, os orixás. Eu tenho certeza que todo deve estar assistindo a gente. A cultura é algo que tem a ver com a forma de cada um viver, principalmente os negros, que tem essa cultura que está ligado ao continente africano. Alguns às vezes ficam me perguntando, mas como que é essas coisas de religião, cristão, islamismo, domina lá? São história muito antiga, que não tem como a gente não fala isso de vez em quando. Mas que não interessa é muito mais a parte dos orixás, aquele que nós ancestrais sempre fala, a nossa forma de viver, nossa fé. A nossa fé, para o Brasil ser um país fora da Nigéria, que tem mais população negra no mundo, é Brasil. Então, Brasil, a gente pode falar Brasil como segunda casa África. Então, é difícil você não
vira qualquer esquina e não vê alguma coisa ligado à África. Fala da cultura geral, fala da religiosidade, alimentação, dança, música. Então, tudo isso faz com que, em 1999, eu fundei o Centro Cultural Africano, para que a gente conseguisse mostrar para alguns brasileiros que não conseguiam viajar para a África para ter noção de como é essa cultura. O que está atrás disso? Qual é mito? Qual é a realidade de todas essas culturas de nós? E, através do Centro Cultural, a gente conseguir transmitir a maioria dessa cultura, principalmente na área religiosa, onde está muitas coisas a ver com sincretismo, principalmente porque existe essa confusão no culto, onde alguma pessoa fala do Umbanda, alguma pessoa fala do Candomblé, do Jeje. Então, mas enfim, alguma coisa que eu mais gosto de tudo, como aquele que chegou aqui desde 1992. Chegou aqui no Brasil e vê o amor que o povo tem para o culto dos orixás. O amor verdadeiro que me encantou nessa história. E desde aquele tempo a gente decidia mostrar o que a África tem de bom em termos de tudo. Principalmente aquilo que eu falar na parte do culto religiosidade. Porque o culto religiosidade africano ele foi muito danificado por questão do imperializador que gostaria de falar na forma pejorativa, que todo mundo já sabe, são as coisas demônio, tudo é demônio. Mas, graças a Deus, a lei cada vez está mais no lado da gente. Algum tempo atrás nem pode tocar uma coisa no candomblé. Hoje em dia já está falando direito humano, direito religião, a Estado virar laico. Então, esse tempo, eu vejo várias essas coisas crescendo nesse momento. Eu estou nesse meio divulgando cultura africana desde 1992, mas pelo ler mesmo, quando colocar o Centro Cultural Africano, ser documentado desde 1999, que a gente está trabalhando em cima disso. Não é fácil essa jornada. Nesse meio, eu conheci praticamente todo o Pai de Santo aqui no Brasil. Fala de Brasília, fala no Maranhão, fala no Paraná, fala qualquer parte do Brasil, eu conheço. Então, eu tenho a oportunidade de falar um pouquinho do Brasil, geral. O que ele está precisando. O que não está bem, que vem da África também está precisando. Entendimento, conhecimento. E educando nossa Iá, Babá, nunca sei demais. Por isso, quando dá esse tipo de entrevista, eu sempre deixo bem claro que a gente só vem aqui para somar. Não é para ensinar nada, ninguém a nada. Porque cada casa já tem amor dele cultuar os seus orixás. Então, nós que vem da África só vem para somar. Não é para criticar. Às vezes a gente chega em alguma casa, isso está errado. Não está errado, não. Importante é sua fé, que você coloca lá. Importante é sua energia, que você coloca nessa, chamado assentamento. Então, se você até agora está usando esse assentamento, está dando certo, continua. Mas, se você quiser, eu posso dar alguma outra dica. E assim a gente começa esse namoro. Hoje virar o casamento. Devagar, né, Babá? Devagar. Hoje existe... casamento. A gente aqui está no estúdio com o próximo entrevistado, que é o Babá Maia, que eu estou olhando para ele ali. Eu acho ele um sacerdote tão introspectivo. Depois a gente vai bater papo. Isso. Parece que ele tem muita coisa guardada ali. Isso. A Nigéria, a Yorubalândia, no contexto geral, sem falar especificadamente de Nigéria, né? Ela tem N Áfricas. Na África não existe uma verdade absoluta. Já não existe uma verdade absoluta.
nós que conhecemos um pouquinho da cultura iorubá, sabe que o culto Nhoió é de uma forma, Eleifé vai ser outra, Niutro vai ser outra. A leitura que aqueles povos tradicionais iorubá têm dos seus ancestros são diferentes de uma localidade, uma região para outra. O culto acaba sendo diferente, orixás regionais, outros nacionais e etc. Para encurtar, porque talvez as pessoas que estejam nos vendo achem isso um papo muito intelectual e eles já me pressionaram sobre isso. Mas no Brasil também existe, Obá, muitos Brasis. E o que o africanista ou o iorubá, o africano, quando chega no Brasil, ou o ifaísta de hoje, o jovem sacerdote de Xexelabá, de tradição iorubá, quando ele bota a cara para fora para o culto de orixá, o meu avô, por exemplo, seu Antônio de Baru, foi preso, teve os atabaques apreendidos, foi parar na cadeia por conta do culto de orixá. Em 1934, 1800, não, depois 1890. Quer dizer que houve resistência, de alguma forma, né? Resistência do negro brasileiro, o preto brasileiro, o negro brasileiro, para manter viva a cultura do seu povo. E essas Áfricas todas que chegaram aqui tiveram várias releituras. O senhor não acha que é a mesma tradição? O senhor acha que é outra religião? O senhor acha que a pergunta é pesada, mas ela é o que todo mundo quer saber. O senhor acha que o Ixexê, ou esse Embelé-Orixá, o culto tradicional familiar, ou o culto de Ifá, é outra religião, diferente do candomblé? Não, eu vou falar que não. E quando eu falar não, que não é diferente, que é mesmo. Isso eu queria ouvir isso do senhor. Eu vou falar como que tudo aconteceu. Por que é isso? É isso por questão do escravização. Sim. Porque o osso africano foi forçado para aqui, para o Brasil. Primeiro ponto. E quando chegou aqui no Brasil, vem com bagagem cultural, tradição dele e principalmente para a religiosidade dele. Que os descendentes até hoje cultuam. Só que é difícil você vai querer cultuar do jeito que é na África. Por quê? Por questão dos produtos que vai ser usado. Cultura, a forma, a linguagem que é principal. É muito difícil. Então, graças a Deus, Pilando Ouro, hoje em dia, traz todas as coisas. Quando eu chegar aqui na loja, ficar encantado, ver o pão de Fá, ver o tutu-pão, ver praticamente tudo. Hoje, um tempo atrás, não tinha nada disso. Verdade. Hoje em dia, você pode até começar a ficar mais perto do Ixexê, do jeito que é cultuado lá. Mas, na época, não tem como. Em Cuba, ele chegou a usar o coco, como no lugar do obi. Entendeu? Então, a adaptação da maioria dos elementos do axé, do culto, faz com que muitas coisas mudem. Isso lembra? É 500 anos de muito problema. 388 de escravidão. Meu curso de antropologia e história, meu TCC foi baseado nisso. Né? Então, mas o que eu estava falando, senhor, sem te cortar, só para responder direto, Obá. O senhor acha, assim, porque eu sei que o senhor é um homem intelectual, o senhor é o meu sacerdote. O que eu quero dizer para o senhor é assim: hoje nós vemos uma avalanche de faístas. Isso. Né? A gente viu o processo, o senhor acompanhou, acompanho o senhor desde 1998, quando me iniciei, junto com o Baba Salau e o senhor. Né? Então, uma avalanche de faístas, uma avalanche de sacerdotes de tradição africana, tradição iorubá, de Xexê, etc, etc, que eu acho que essa é uma pergunta, não é constatação não, viu, Babá? Que por vaidade ou por infantilidade ou falta de experiência com o trato com o povo, de política, entra uma falsa guerra, uma guerra virtual entre a tradição da religião do candomblé brasileiro, né, o culto tradicional familiar que se reinventou no Brasil, a mesma religião, na minha visão, com os hoje
africanistas que têm essa oportunidade que o senhor está falando de estar próximo da África. Porque se eu quiser, eu vou ali agora no aeroporto comprar passagem para a Nigéria. Lógico. Né? Hoje está fácil para mim. Isso. Meu avô não estava. Hoje, se eu pegar o meu filho, iniciado no Guedé, eu mando ele para a África 3 vezes no ano. Sem problema. É muito mais fácil para ele estar próximo da cultura. E se eu não puder mandar, tá o senhor aqui, tá o Baba Mai, tá outro sacerdote de Xexelabá, né? O Baba King, etc., que ele pode estar grudado ali o tempo todo, se a pessoa quiser essa religião. E eu sempre vi, acompanhando o senhor sempre foi contra essa guerra, sabe? Sempre foi contra essa divisão. Sempre. Essa divisão, que não é velada, né? Que nem o racismo velado. Ela não existe assim, descaradamente. Não existe essa guerra, mas é velado. As pessoas... Eu principalmente, sempre fui contra essa guerra, sabendo, tipo, o que foi usado para dividir a cultura e tradição africana. Foi usado, a religião é um dos instrumentos de pobreza para dividir o povo. Então, se eu já tenho esse entendimento que a maioria de nós, hoje em dia, é muito dividido, eu vou ainda vai alimentando isso com todos os estudos que nós temos, então a gente vai ser incoerente. Então, minha modo de reagir é procurar cada um de nós se unir cada vez mais. Então, quando vem alguma pergunta polêmica, principalmente na parte homossexualismo, porque cada vez que eu dou entrevista, sempre me pergunta sobre essa parte. E eu sempre tentar falar na forma que pessoa que é dessa área não vai se sentir constrangido ou não vai se sentir excluído dentro disso, porque para o professor Orixá é união. Eu sou de Ifá. Orunmila Ifá é Orixá que une todas as entidades. Se Obatalá, Ogum, Xangô, Oxum, Yansan, todos. Não tem nenhum que não tem e estão dentro de Ifá. Aliás, para que você faça qualquer um deles, você precisa de um babalaô para tentar jogar e ver qual é o caminho que você vai fazer, a obrigação. É isso em realidade. Então, quando eu li alguma coisa na internet, onde pessoas às vezes brigar sobre a questão a gente não quer saber do povo do Ifá, falando, é político no meio. Eu nunca vi alguém que vai falar como o Yorubá, que vai falar... Você só acha que a Saorixá do Alafim fala exatamente dessa forma? Não é mal interpretado, não? Porque o Alafim tem o seu babalaô. Lógico, porque a questão vira uma coisa política. Entre os próprios, os babás lá também. Entre os próprios reinados. Agora, a filosofia de Ifá é do povo Yorubá. Ele não Ifá não é religião, ele é uma filosofia do povo Yorubá. O pensamento que está cheio do casamento dele, sepultamento, nascimento, fala da cultura e tradição Yorubá, está tudo dentro de Ifá. Então, Ifá não é religião, religião está dentro de Ifá. Ifá não é filosofia. Filosofia está dentro do Ifá. Então, Ifá é uma maneira do povo Yorubá. No mesmo que você falar você é um Yorubá, você vai ter que concordar com Ifá, porque a Bíblia é do povo Yorubá. Então, falando que não tem nada a ver com Ifá, eu sou dos orixá, isso não tem nada a ver. Existe alguma pessoa que tenta criar essa divisão. Eu estou tentando responder suas perguntas, querendo que você próprio saber, até próprio na África existem essas divisões que eu, principalmente, não aceito, porque é uma cultura tradicional que já sofreu durante 500 anos a preconceito. Agora você ainda quer dividir mais ainda. Então, para mim, é um bandista, nosso amigo, povo de Jeje, irmão, candomblé, ifaísmo, sei lá que você é. Todo mundo tem que estar junto.
Quando eu entrar nessa loja hoje, por que eu gosto da loja? Porque tem de todo mundo. Então, mais que você conseguir se unir, melhor. Então, eu sou um dos que mais gosto da palavra união, porque com união você faz, você cria mover montanha. E qualquer um que realmente cultua de Ifá, palavra de Orumilá de A a Z, só fala de união. Pega do primeiro Odu até 250 mil, todos falam de união. Todos só falam do importante de união. Isso é palavra do Ifá. Então, quando algumas pessoas começam a separar Ixexê, ou separar candomblé, eu sou do candomblé, não tem nada a ver com Umbanda. Eu não concordo. Eu, particularmente, não concordo. Eu sempre Essa é a aquele que pergunta. vai defender a união entre nós. Essa é a pergunta, porque o senhor falou de leis, né? E eu sou brasileiro e conheço as leis do meu país. Principalmente as que diz respeito ao nosso credo religioso, ao negro no modo geral. Sou militante do movimento negro desde que me entendo por gente. Dentro desse contexto, há um processo que me parece, Babá, baseado nas suas palavras, uma intolerância religiosa interna. Sabe? A pessoa de candomblé não tolera o ifaísta, que não tolera o da Umbanda, que não tolera o outro. Isso é crime. Lógico. E como o senhor fala, isso parece o opressor dividindo. Lógico, porque ele usou isso entre nós e nós também ficamos alimentando aquilo que o colonizador usou contra nós, e você também ficar alimentando aquele que vai continuar dividindo você. E em divisão, você continua a ser fraca. Dividindo, continua a ser fraca. Então, por isso que eu pedi todos, e Babá que está me assistindo, pelo amor de Deus, fecha, unir. Cada vez que você unir, você vai criar mais força política, força econômica, força social incrível. Aqui faz com que qualquer outra pessoa derruba você. Por que a igreja deu certo? Por causa da congregação. Olha a população da igreja. Então, o político sempre quer sentar com ele, conversar com ele. E por conta também, né, Babá, deles acharem os pontos em comum. Lógico. E não os pontos de discórdia. Exatamente. Que é essa ideia que eu acho que qualquer intelectual, sacerdote vai pensar. O que eu tenho em comum com o Babadinho? O que eu tenho em comum com o Bababá? E não procurar o que eu tenho de diferente. Porque as pessoas procuram as diferenças. Aí você alimenta, aí outro vai alimentar isso, a oposição vai alimentar isso, aí você vai continuar brigando entre si. Alimentando a diferença. Alimentando essa diferença. Então, por isso que eu estou usando essa oportunidade para continuar falando a importância da união entre nós. No momento que a gente fala aquela palavra orixá, é uma palavra muito simples. Entidade, sim, mas aquele que o ori dele escolhe. E que tudo nós acredita. Tudo nós acredita em Ogum, se Umbanda, Candomblé, fala, tudo nós acredita em Ogum, tudo nós acredita em Oxum, tudo nós acredita em Xangô. Então, todos eles também têm sua diferença, mas no fim todos eles deu união, principalmente quando o Orumilá Ifá entra no meio, porque pela história, pela mitologia, quando houve alguma divergência entre ele, onde ele vai? Atrás de Orumilá. O que o Orumilá sempre faz? Ele sempre quer faz ebó para fulano faz ebó para Exu. Então, quando eu falava do ebó, aí foi a Orumilá que vem essa palavra do ebó. Então, no fim, sempre vai ter um acordo entre todos eles. Sempre vai ter união entre todos eles. Então, por isso que a gente tem que imitar os orixás. A divergência vai ter, sim, vai ter que ter como ser humano. Agora, vamos procurar o centro de convivência. Babá, isso. O senhor acha que o Xexê, ou o Ifá, o culto de Ifá Orumilá,
ele cresce mais dentro da Umbanda e do Candomblé ou ele cresce mais para as pessoas leigas? Cresce mais para ler, que não entende, mas você apresenta a importância dele, cresce mais. O que eu posso falar para mim, a gente tem mais de 2.500 seguidores no Ileifá, 65% são leigos. Chegaram leigo. E o senhor como babalaô, lógico, a questão do rei é notoriedade. O senhor acha, e faísta e tradicionalista, de Ixexê, é melhor cuidar de alguém, o africanista prefere cuidar de alguém que nunca teve ligação com o culto de orixá dessas outras porque manifestações? mais fácil você mostrar a ponto filosófica do culto e você criar essa linha para a pessoa. Então, justamente essa linha que a pessoa vai seguir. Agora, o antigo já tem alguma linha que ele segue, já vem com várias informações e querendo alguma coisa milagre. Então, aí eles mudam conforme o problema. Baba fulano não está dando certo, eu vou mudar para outro. Baba fulano, aí vai mudar de casa a casa. Só que não é por aí. O povo de igreja não muda a igreja dele. Não. Quando ele é metodista, continua metodista. Quando ele igreja é o fiel de Deus, continua. É difícil você ver ele mudar, porque ele cria segmento disso, e isso é muito comum, não é comum entre os cultos dos orixás. O culto dos orixás ele muda com facilidade. No momento que ele não está satisfeito, ele já briga, já começa a falar mal, um fala de mão do outro. Agora, isso tem que parar, isso tem que mudar. Cabieci, o que eu acho interessante é que, com esse nosso contato de mais de 20 anos, e o que eu percebo no senhor, por ser um homem de candomblé, sacerdote de candomblé, orixá de candomblé, de um axé tradicional, axé matriz, herdeiro de uma casa matriz, e iniciado no culto de Ifá, no culto de Ixexê, que o senhor tem isso, essa coisa de buscar o que é incomum, né? Porque eu já vi o senhor recebendo outros sacerdotes de candomblé, vamos dizer assim, de diversos lugares, e nunca dizer assim para ele: isso aí que você faz está errado, isso aí que você faz há 300 anos está errado, isso aí que você faz está errado. Isso eu acho interessante, eu acho isso bonito. Palmas do Podbrand, de todos os patrocinadores. Por conta dessa questão. Inclusive, eu consigo lidar com muçulmano aqui no Brasil. Consegue lidar com... Quando eu recebi o Embaixador Paz, é só um povo de igreja que deu para mim. Consegue lidar com eles sem problema. Islamismo, conseguir viver. Eu sempre ficar no meio dele. Na hora que ele faz a congregação dele, quando ele tem Ramadão dele, eu sempre dá um pulo lá para mostrar solidariedade com eles. O imã dele é o amigo, porque eles são de Egito. Então, todos nós sempre estamos juntos com os consulados africanos e todos nós sempre criamos uma união dos cônsules africanos. Então, no meio, a gente se encontra com quem é cristão, no meio, alguns é muçulmano, e eu, que é do curso, os orixás, tudo deles, sabe? Mas a gente conseguir se dar bem. Então, se a gente usa essas formas, por que não usa dentro de nós também? União, que faz a força. Papá, isso tudo é muito bonito. Olha só, eu vou fazer uma pergunta para o senhor, e eu sei que o senhor é uma pessoa de paz, por isso é muito escorregadio. O senhor sabe o que é escorregadio? Lógico. É lógico, né? O senhor sabe o que é escorregadio, né? Então, muitos africanos, falsos sacerdotes, chegam no Brasil, que tem o domínio da língua e da cultura, e sai por aí vendendo um monte de título. Inclusive, o senhor tocou aqui no caso Alafim, eu vou tocar mais uma vez. O próprio Alafim soltou nota oficial, mandando prender na Nigéria.
esses sacerdotes que vêm para cá, e muito brasileiro, apaixonado na cultura iorubá, caiu no conto do vigário. Vem caindo no conto do vigário, você sabe o que é, né? O conto do vigário já há mais de 30 anos. Como é que se pode fazer para tomar cuidado? Como é que se identifica essa pessoa que se diz uma coisa e não é? Existe algum palavra que chama tempo. Tempo. Sempre mostra esse tipo de pessoas que agem na maneira incorreta. Agora, toda religião tem isso. Sim. Agora, como a gente resolveu, você acabou de falar, um constrangimento que vai acabar acontecendo para a pessoa e, com certeza, tanto fora como aqui dentro, a gente está cada vez mais interligado. Esse tipo de programa, de um tempo atrás, não existe. Rede social não existe. Hoje em dia, começar a existir. É muito fácil ligar o que é o que não é. Fulano falar eu sou isso, checa pelo é mais fácil. Online. Ele falar que ele é isso, ele conhecer. É muito fácil ver qualquer um pelo Facebook, rede social. Sempre tem. Procura saber conhecer quem é essa pessoa. E eu tenho certeza que tentar procurar identificar melhor antes de você entregar a cabeça para cada um é um dos caminhos que a gente pode utilizar para diminuir esse tipo de ocorrência, porque sempre vai ter. Sempre vai ter. É porque eu sou de uma época que os interessados na cultura iorubá, como eu, do passado, né, não tinham acesso às redes sociais, não tinham nada. Então a gente, na década de 80, na década de 90, que queria ter muito acesso à cultura, caiu na mão de muito... Pode estar em Afeganistão. Vai ver. Pode estar embaixo da terra. No momento que tem internet, vai ver tudo. Difícil se esconder hoje em dia. Então, eu acho que através disso dá para a gente diminuir essa ocorrência que vai acontecer, que a gente vai ter que saber lidar com isso. Não tem como a gente vai evitar isso. Não existe religião perfeita no mundo, você sabe disso. Deus não criou ninguém perfeito, então a gente vai trabalhar cada vez lutando contra isso, mas usa nosso sistema, procura saber quem é. Quando vem esse papo de título, disso, daquele, tenta procurar saber quem é ele. Não vê, esquece da pessoa. Babá, o sacerdote, o babalorixá do candomblé brasileiro se iniciar em Ifá, atrapalha a casa dele? Ifá atrapalha a casa do candomblé dele? Não, aumentou. Se você lembrou logo no começo, Ifá é para todos. Sim. E uma filosofia africana, e uma filosofia de iorubás. Complementa. Lógico, aí se você vê a população do iorubá no mundo, quase 50 milhões de iorubá no mundo. Aí só tem um pouquinho na África, na Nigéria. Mas iorubá está em República do Benin, está em Togo, está em África do Sul, até aqui no Brasil. Isso é iorubá. Todos são iorubá. Então, a filosofia de você é Ifá. Então, Ifá não é ninguém é dona do Ifá. Ifá pertence ao povo iorubá. No momento que você falar, essa é a pergunta, Obá. A ideia de trazer o senhor aqui como um sacerdote africano, e como um africano, como um cônsul, como um rei, como professor, e para o Pod Black, e trazer um jovem brasileiro que nunca teve contato, nunca se iniciou no candomblé de religião de matriz africana, afro-brasileiro, que nasce dentro do Xexelabá e se desenvolve sua vida dentro do Xexelabá quanto sacerdote, é para matar tabus, destruir dogmas, sabe? Fazer a união e poder reunir toda a ancestralidade, trazer todo mundo para perto. Ifá não atrapalha o candomblé. Não. O candomblé atrapalha Ifá? Não. Ele só soma. Porque como se você está buscando base de tudo cultura, tradição
e cultura de Candomblé, traz a cultura de umbandista, de jeje, porque não São- tem como você não Aí vai a outra usar, pergunta que eu fiz pro senhor. você não tem como você vai usar aquele palavra orixá. São religiões diferentes? Não. Infelizmente, algum que deixa ele pela segregação. Mas tem Como- gente que prega que o ifaísta, vamos usar essa palavra que é popular, né? É uma religião diferente das outras que cultuam o Não, orixá. porque falta de conhecimento, porque Ifá pretende, no momento que você fala, eu sou Yorubá, Ifá pertence a você, como se fosse só cristão, e Bíblia pertence a você. Não pode falar, não, Bíblia pertence metodista, ou Bíblia só pertence catolista. Não, o Bíblia é tudo cristão. No momento que você falar, eu sou Yorubá, ou religião de matriz africana, que eu tenho certeza, Gege vai falar, eu sou religião de matriz africana, um Candomblé, um Banda e toda denominação são religião de matriz africana. Agora, o que é a filosofia dele? É Ifá. Então, no Hoje- momento que você falar que você é de culto de religião, você está dentro do Ifá. Hoje em dia tem um movimento que vai contra, né, Babá? Hoje em dia tem um movimento que vai contra, que lida muito bem os sacerdotes do candomblé, das casas de matriz, das casas matriz, com o culto de Ifá e o culto de Xexelabá, muito pelo contrário. Ele soma esse culto, vai lá, se inicia como Abalaô, e soma aquele conhecimento que ora perdido ou ora esquecido pelo Isso. tempo, ele traz aquele conhecimento para dentro da casa de candomblé dele, e enriquece o candomblé Lógico. enquanto cultura. Ah, eu sou do Iemonjá. Quem é que fala de história de Iemonjá? Ifá. Ah, eu sou do Oxum. Quem é que fala a história do Oxum? Ou mitologia do Oxum? Ifá. Ah, eu sou de Exu. Qual orixá que mais gosta do Exu? Que fala do Exu? Orumilá. Orumilá. Então, não tem como, se você vai falar de qualquer culto dos orixá, que você não precisa falar de mitologia dele, história dele, da onde você vai encontrar no Ifá. Então, essa questão de Ifá é diferente, não existe. No momento que você é cultuador ou tem fé na religião de matriz africana, você está cultuando Ifá. A única diferença é que alguma pessoa cultua ele como Orumilá, onde vai ter Babalaô, aquelas coisas tem. Mas nome Ifá já é uma filosofia do povo do Yorubá. Então, por isso não pode ter essa diferença. Aliás, qualquer entidade lá precisa fazer alguma obrigação para esses orixás, sei lá, povo do Iemonjá, sei lá, povo do Ogum. Ele convida a Babalaô para jogar, para perguntar o que aquela entidade quer. Então, qualquer um que começar a falar, eu não sou do Ifá, ele não tem nada a ver com Ifá, ele não sabe a história de Yorubá. Se ele sabe de história do povo de Yorubá, ele não vai falar assim. Não sei se ele tentar querer puxar algo polêmica. Aí sim. Ou alguma coisa política. Eu não quero ficar embaixo daquele povo. Então, para mim não ficar embaixo daquele povo, eu não vou falar do Ifá. Porque se eu falar do Ifá, eu vou acabar ficando embaixo deles. É político. Mas não há as comunidades de orixá? Não tem como. Lógico que há. Não tem como. As comunidades de orixá que não são iniciadas eu vou ao falar alguma coisa bem errada. Não tem como você fugir de Ifá. É difícil. Não sei se você quer cultuar. Entendo, mas nem todo mundo precisa se iniciar. Nem todo africano, ou nem todo mundo se inicia no culto de Ifá. Pode ir ao Orumilá, ir ao Babalaô. Não é necessário. Isso. Principalmente que isso, não é necessário. Se não quero. Mas o nome geral do todo é Ifá. Agora, no culto de Orumilá,
Aí você fala, ah, não, eu não quero fazer culto do Orunmila. Eu quero ser do Ogum. De qualquer jeito, você vai dizer abuso. Sim. Qualquer sistema de adivinhação Ouvi. pretende falar. Todo sistema de adivinhação chama Ifá. Primeiro profeta de Ifá chama Orunmila. Então, existe culto dele, sim, que é... Então, existe esse problema entre quem é Orunmila, o que é Ifá. Então, dependendo da forma que você responder essas perguntas, para que não confunde. Primeiro profeta do Ifá é Orunmila, que tem culto dele. Mas quando você falar de filosofia de todos os Yorubá, é Ifá, que contém a sistema, a história de toda a cultura, a tradição do povo do africano, principalmente Yorubá. Então, no momento que você falar palavra orixá, você está falando palavra Yorubá. Oriloxá. Então, se o Jesus é da Nigéria, como Yorubá, é um orixá. Se Mohamed é do culto Yorubá, ele é um orixá. Então, esse ponto que nós precisamos entender que palavra orixá pertence a Yorubá. E Yorubá tem sua filosofia, como sua Bíblia. Qual é o nome? Ifá. De lá que você vai ter mitologia disso, como casar, sempre morrer alguém que faz o que tem que fazer, alguém nascer que tem que fazer, tudo está dentro de Ifá. Bom, o culto de Ifá é o culto que vai trazer o conhecimento humano para esse povo. Humano para a humanidade. Principalmente no momento que você falar, eu só quero ser, eu quero cultuar o culto de matriz africana, de Yorubá. Aí você não tem como se fugir do fato de Ifá. A gente quer escolher um rei de cidade. Ele não tem como fugir de Babalaô. O Babalaô tem que vai jogar para escolher quem é que vai ser aquele rei daquela cidade. Não tem como. Nasceu uma criança, ele chama Babalaô para ver e conselhar aí o que é. Então, toda atividade cultural do povo Yorubá está dentro do Ifá. Não tem como você fugir disso. Então, por isso que, quando a gente se vê na internet, alguma pessoa brigando, alguma pessoa é do orixá, só do Ifá. Então, opa, Yorubá, falar uma coisa dessa na boca? Rei, fala então. E não rei? Não pode. Não pode. Porque até o rei chegar lá, precisa jogar Ifá para escolher ele. Então, você não tem como tirar esse ponto fora daquele sistema. Até casamento, nascimento, tudo. Menção, você quer comprar um terreno, quer construir, fala o que você quer fazer. Dentro daquela cultura, tradição do Yorubá, você vai procurar. No Brasil também, né, babá? É a visão... No Brasil também. A religião foi... reinventada não, né? Reescrita. Escrita. E então, readaptada. Eu sou de um bandista, não tem nada a ver com Ifá. Não. Não sei se você não fala nome de alguns orixá. Eu vou... Aí vamos fazer coisa do pré-Exu. Pronto, você já está falando de Ifá? Porque que na... Joga búzio. Primeira pessoa que fala dele, Exu, como entidade, foi Orunmila. Até então, tudo dele só Yorumolé. É conhecimento de cada um, começa do próprio Orunmila, que começou a falar, ele é o Exu. Precisa fazer ebó. Onde ele fala, o ebó que belinho. Primeiro ebó que foi feito foi para Exu. Até hoje, já viu algum canto do Candomblé que não vai ser ebó para Exu primeiro? Quem é que fala isso? Orunmila. Então, não tem como você vai fugir disso. A realidade é isso. O culto de Ifá, na verdade, também está no Candomblé e sempre teve. Lógico. A verdade é eu sou de Jurema. Eu sou disso. Só daquele momento que você começar a fazer algum sistema de desviação,
sistema de Ifá, o Buzo, de Ifá. Porque primeiro a fazer sistema de versão foi o Oromilá. Não é difícil de se entender. O que eu, na verdade, eu já entendo isso há milhares de anos, né? Isso. Mas é difícil entender as pessoas que hoje chegam no Ixexê. Essa é a minha pergunta. Eu sei porque... Que chegam no Ixexê e não conseguem enxergar a resistência do povo. Alguém asfaltou o caminho para o senhor passar com o seu carro, babá. Alguém asfaltou, e para asfaltar não foi fácil. Isso. Alguém passou na frente, algum foi lá, cortou, abriu o caminho para o senhor passar no caminho livre. Então, para hoje, o senhor sabe que não tem mais de 3 décadas, o senhor sabe disso, essa avalanche do africanismo no Brasil, desde 30 anos que isso aconteceu, e aconteceu e foi aceito no Brasil por conta do candomblé, por conta da resistência do candomblé. Isso, por isso, quando eu falo logo no começo, aqui que eu falo para você, primeiro tem que respeitar aquela resistência do como o povo conseguiu enfrentar tudo isso até hoje. Porque, pelo tudo que a gente fica sabendo, não é para existir mais a culto do matriz africano. Não é para existir mais com tudo que ele enfrentou esse tempo todo. Até hoje está enfrentando. Mas continua a existir. E algumas pessoas que faz com que ele permaneceu não precisar reconhecer isso. Por isso que eu lancei prêmio Axé Ixexê. Todos os anos eu sempre faço esse prêmio reconhecendo o povo que mantém essa existência até hoje. Inclusive, Pilão de Prata vai ser um dos indicadores. Pilão de Ouro, porque o Pilão de Prata é meu amigo em Salvador. José aí. Pilão de Ouro é um dos indicador de ganhar o prêmio do Axé Ixexê esse ano. O bar não pode falar, tem que falar escondido. Tá falando escondido. Você vai falar escondido. Imagina se você estivesse falando publicamente, vai dar 50 mil visualizações. Por manter a viva tradição e cultura da religião de matriz africana. Isso é muito interessante, esses bate-papos têm que acontecer 1000 vezes, babá. Eu falo, enquanto comunicador, mais de 20 anos no rádio, lá em Uberaba, eu falo para o senhor que enquanto uma coisa não é bem esclarecida, ela tem que ser falada, refalada, falada, repetida, refalada 1000 vezes, porque educação em massa leva tempo. Existem palavras que já estão lá. Eu não falo aditi, pessoa que não escuta. Toda hora tem que falar. Tem que repetir. Educação em massa leva tempo e tem a questão da política da humildade, porque a humildade ela é importante demais. Tanto a humildade para o povo de Candomblé, quero deixar claro isso, como a humildade para o povo de Ifá. Humildade para o povo de Ixexê, que chegou agora, que tem a facilidade, e quando ele olha um culto de orixá e diz assim, não, isso aí tá tudo errado, isso não é assim não, isso aí é assim, ó. Não, tem que marcar o Odu aqui, espera que eu vou preparar o sabão. Ótimo, maravilha, isso aí é a cultura do povo iorubá. Existe de Dafá, que é quando você quer ver o caminho de alguma coisa que está fazendo. Existe Ixegun, que já é mistura de alguma poder do natureza. Mas quando você está fazendo a magia, vamos deixar aqui, e o povo do Candomblé tem a sua magia diferente dessa magia, não quer dizer que esta magia, ela é menos do que esta magia. Lógico, porque cada um tem sua fé. Uma vez eu falei com o Thomas, que foi meu primeiro professor de Yorubá lá na UERJ, o Thomas, que quem criou o candomblé foi africano. Então, se tem alguma coisa errada, o culpado é o africano. Lógico. Tá certo. Não é verdade? Tá certo. Quem criou, quem reinventou, quem adaptou, não existia o afro-brasileiro. Existia o africano escravizado. Que vem de lá até aqui. E o descendente dele continua cultuando. Ele recebe a informação pela oralidade e o descendente continua. Então, esse africano que chega escravizado, traz na sua bagagem cultural e religiosa, ele olha elementos que encontra
a mão e reinventa o culto com o que ele tem. Isso mesmo, exatamente. Então, esse culto aqui, do candomblé, é um culto criado pelos Yorubás. Então, esse culto, se algo está errado aqui, é ele que traz. É ele que trouxe. Então, a única coisa que a gente pode usar para defender a questão do o momento que ele trouxe foi muito doloroso. Mas eu não digo assim que está errado de jeito nenhum. É existência, babá. Adaptação. Adaptação. Isso Então, é o ponto, você já acabou de falar, adaptação. Então, o sistema de adaptação, hoje em dia, a gente tem que reorganizar tudo, começar a colocar mais essência, manter o que deu certo até agora e trabalhar em cima, cada vez aperfeiçoar ele. Mas aí dia. Agora já é um trabalho de educação em massa, que já é uma releitura do que o senhor está falando, porque demoramos 500 anos para criar isso. Não é em 30 anos que a gente vai, né? vai corrigir. É, para reeducar. O senhor sabe, o senhor é professor tanto quanto eu. Educação em massa leva tempo. Acho que a gente começa com a língua. Primeiro. Né? Para não ser estrangeiro dentro da nossa própria religião. Começa com a língua. E o intercâmbio, eu acho que devem existir mais agências de viagem para levar o povo mais ao continente nigeriano, continente africano. Isso mesmo. Para que a pessoa veja através do visual. Exatamente. Mais centros como o Centro Cultural Africano. Isso, o que está aberto para todas as pessoas. Sistema de jornalismo que cada vez contribuindo, falando sobre cada assunto importante, educando o povo sobre essa religião de matriz africana. O que eu acho só que é errado, é a minha opinião, entrevistado é o senhor, por isso eu te fiz essa pergunta, é quando alguém diz assim, alguém do candomblé diz assim, essa coisa de xexi aí é maluquice, estão inventando. Ou alguém do xexi diz assim para alguma coisa do candomblé, isso aí é maluquice, não existe. Mas justamente por isso que a gente está corrigindo tudo isso, por isso que esse tipo de programa é super importante, onde a gente conseguir interagir entre nós, e tentar falar a verdade, trazendo algumas pessoas de fora para vir falando também, e a gente vai cada vez educando e explicar, esclarecendo alguns assuntos muito importantes no culto. Para o dia unir tudo e virar realmente uma única coisa. Com certeza. Babá, o livro novo. Saiu faz o quê? 3 meses? Faz 3 meses. Faz 6 meses. Conta um pouco desse livro pra gente. Esse livro fala sobre a identificação. Porque a gente descobriu um dos erros dos nossos ancestrais é só falando oral. A maioria das inteligências deles não foi escrito. Um erro grande, só que a gente não pode chamar ele de como erro. É a forma dele. Por isso, algum problema que a gente encontrar quando fala os descendentes, os africanos que moram, diáspora. E nós precisar falar de onde vem essa identificação. Porque a gente descobriu que a pessoa é negro, mas pensamento é de branco. Ou de escravizado. Ou escravizado. Então, precisa entender por que isso aconteceu, precisa corrigir isso através do conhecimento e a forma de resgate do autoestima, principalmente, que a gente descobre que baixou. Então, o livro está em cima da onde vem o problema, porque que apesar do 56% brasileiros são afrodescendentes, por que ele não está envolvendo a área política? Está muito pouco. O poder economia dele está muito pouco. E a questão social está muito lá em cima. Então, o livro começa a explicar de onde vem esse problema, que não tem como, a gente não vai falar de onde aconteceu durante 500 anos, que o cabelo dele está feio, é duro.
a cor dele não é bom, a religião dele é demônio. Então, todo dia você fala mal de um indivíduo. Educação em massa batendo. Então, por isso que esse livro sair, para que a gente saia um pouquinho fora de religião. Porque a gente descobriu que a maioria do nosso povo, eles não são de religião de matriz africana. Então, vamos tentar sair um pouquinho fora da questão da religiosidade e tentar buscar a filosofia. Aí que eu decidi escrever sobre esse livro, Identidade Tira de Nós, e como resgate a autoestima dos negros. Como resgata, Babá, a autoestima do negro no Brasil, na visão de um africano que está aqui há 30 anos, que não... Educação em massa, você acabou de responder. Educação em massa. Eu queria ouvir do senhor, né? O senhor também é professor, eu queria saber do senhor. Educação em massa. Educação leva tanto tempo, né, Babá? Isso, para tentar corrigir, eu tiro essa mente que ele não pode, aquele lugar eu não posso entrar, a shopping é para branco. Então, tudo isso ele precisa aceitar que ele é negro, que ele tem que ocupar espaço. Lógico, que ele tem sua dom, que ele é inteligente, ele é um atleta, ele é um jogador de futebol, ele é um cantor, que ele pode, tudo que outro pode fazer. Então, se ele conseguir se encontrar, ele consegue trabalhar em sua plenitude. Porque com autoestima, você faz tudo. Com sua autoestima, lá em cima. Então, quando a gente descobrir que a autoestima da maioria dos negros está lá embaixo, então, descobrir problema. Então, descobrir. Agora, como que pode levantar a autoestima? Desenvolver peixe dentro do água. A perca da identidade, e a gente vê também o negro perdendo a identidade cultural, social, filosófica, e a gente vê também uma apropriação cultural imensa, né? Exatamente. A então, cultura no momento do negro que você sendo apropriada e tomada para si. Exatamente. No momento que você desenvolver o peixe que está fora do água, você desenvolve dentro do água de volta, ele começa a se mover. Então, desenvolver aquele animal selvagem que está na cidade, desenvolver de volta na floresta, ele começa a se... Só cheiro do mato já deixa ele mais... Ou você desenvolver aquele pássaro que você deixa em cativeiro, solta ele, você vai ver como que ele vai fazer. Quanto tempo, produção? 1 hora. Em cima a gente já vê o tempo passando. Babá, o Centro Cultural Africano ainda está trabalhando com curso, o Prêmio Xexelabá está firme. Todo ano faz isso, faz questão de desenvolver aquele que o Brasil me trouxe. Não, o senhor disse aqui que a Pilão de Ouro está sendo indicada para ganhar o prêmio. Para ganhar um prêmio, a Xexexê, que vai acontecer em novembro. A Xexexê é um prêmio que é conhecer os apoiadores, que divulga a cultura, que mantém viva a cultura, a tradição africana. Então, Pilão do Ouro é um indicador dessa prêmio. Que são os patrocinadores desse podcast, Pod Black, que é o podcast do povo de Orixá. Isso. Onira Calçados, o senhor já está calçando, viu que é produto de primeira qualidade. Como foi feito para mim, olha minha opá. Como se foi feito para mim. Olha, só sacerdotes com autoestima lá em cima que usam Onira Calçados. Só sacerdotes empoderados e que não perderam a identidade, viu, babá? Com certeza. Aí a gente também tem aqui, entre os patrocinadores, a Vela Invicta, o Ilê Axé, Dr. Zé Pilintra, e foi muito bom estar com o senhor, a Buru Abuie. Guató. E eu queria que o senhor deixasse sua mensagem para o povo. Minha mensagem sempre é a mesma. União entre nós faz aquela força. Não existe diferença entre as religiões. Não existe, ele é do candomblé, ele é ifaísmo, ele é do umbanda. Faz aquele que o Pilão do Ouro faz, tudo tá junto. Babá, só me responde sim. Ifá cabe na Umbanda? Ifá candomblé. Não, Ifá cabe dentro da Umbanda? Cabe. Ifá cabe no candomblé? Cabe. Cabe na Jurema? Cabe. E não muda nenhuma dessas religiões? Muda, ele só soma.
Axé. Assim ele consegue sua essência, sua axé, suas raízes. Ele vai falar das raízes todas. Dentro de fato tem tudo e cabe tudo. O senhor é um rei, viu? Axé. Cabe esse. Cabe esse. A gente O fica por Boató, aqui. Tchau, tchau. o Boató, axé, axé.